A Justiça Paulista quebrou o sigilo de mensagens de 2 grupos no WhatsApp. Eles foram denunciados por uma universitária que teve as fotos transformadas em montagens pornográficas. A decisão foi baseada no Marco Civil da Internet. No ano passado, o Gabriel passou a fazer parte de alguns grupos da rede WhatsApp no colégio em que estudava em Brasília. Pelo aplicativo eram divulgadas e compartilhadas fotos, informações e até boatos sobre professores da escola. Pegaram foto de uma professora e difamaram, falando que ela era a prostituta da esquina, que ela era mal amada, que o marido dela não fazia trabalho direito e coisas do tipo, ofendendo ela por ela ser muito rigorosa. De acordo com o estudante, o boato se espalhou pela escola. Depois disso, a professora teria ficado ainda mais rigorosa. Não descobriram quem era, mas rodou pela escola inteira. A professora não levou o caso à justiça, diferentemente de uma estudante de engenharia da Universidade Presbiteriana Mackenzie de São Paulo, que teve fotos do seu Facebook manipuladas e divulgadas em 2 grupos de WhatsApp da universidade. De acordo com a mãe da jovem, algumas das fotos eram pornográficas e foram atribuídas à estudante, que passou a receber diversas ligações de homens propondo programas sexuais. Ela começou a receber alguns WhatsApp com fotos pornográficas, perguntando, é você, de alguns meninos. Até recentemente o professor veio falar com ela, que também recebeu. A família buscou a justiça pedindo a abertura dos IPs, protocolo da internet capaz de identificar os aparelhos de onde partiram as mensagens, além do registro das conversas dos grupos. O pedido foi analisado pela 8ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, que levou em conta a Lei 12.965 de abril de 2014, que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. Eu estudei o recurso e entendi que a decisão do juiz de primeiro grau estava correta. Qual era essa decisão? Que determinava ao Facebook Brasil, se obrigava a atender a determinação judicial no sentido de fornecer os IPs. O fornecimento desses IPs, dos perfis indicados pela autora, bem como o teor dessas conversas desses grupos, chamados Atlética Chorume e Lixo Mackenzista. A família aguarda as informações e diz que pretende responsabilizar criminalmente os envolvidos. Saiu a sentença e uma decisão do tribunal pelo agravo de instrumentos. Esperamos, além do caráter pedagógico, eu acho que a medida ela tem um caráter pedagógico muito grande, porque os jovens ficam o dia inteiro, a faculdade é período integral, e eles ficam manipulando esse tipo de fotos sem consequência alguma. Minha filha não é a primeira nem a última. Tenho notícias de jovens que sofreram suicídio. Então eu acho que é importante, além do caráter pedagógico, o caráter punitivo, para que os pais fiquem alertas, saibam o que os seus filhos estão fazendo, entendeu? E os oriente, acima de tudo, sobretudo a orientação familiar. Bom, e para falar mais sobre esse assunto aqui no estúdio, eu recebo agora o advogado Eduardo Moretti. Eduardo, boa tarde. Obrigado pela participação conosco. Obrigado. Sobre esse caso que vimos agora na reportagem, infelizmente, casos que acontecem ainda em todo o país, né? Mas tem uma boa novidade aí, que é o Marco Civil da Internet, que inibe situações como essas e garante, na verdade, garante uma penalidade maior. O Marco Civil Regulatório foi um grande avanço no direito brasileiro. Antes da existência dele, os juízes eram chamados a dizer o direito sem ter uma referência normativa. O juiz ele não pode se negar a prestar uma decisão judicial porque não existe uma lei. Ele tem que usar outras fontes do direito. Agora, com o advento do Marco Civil, existe uma fonte primária, que é uma lei específica que pode ser considerada um código da internet que facilita as decisões judiciais. Agora, temos um caso curioso nessa decisão que envolve a responsabilidade do Facebook, né? Você comentava há pouco. Esse caso é importante no seguinte sentido. O Facebook adquiriu o WhatsApp nos Estados Unidos, mas essa fusão ou essa aquisição ela não foi concluída ainda. Nesse sentido, a decisão ela é revolucionária porque determinou que uma empresa cumprisse uma medida judicial por uma atuação em outra empresa do qual ela não é dona ainda, mas está em processo de aquisição. Então, existe até um questionamento sobre a legalidade dessa decisão nesse sentido. De qualquer forma, é uma decisão referência, é extremamente importante e os usuários têm que ficar atentos porque existe uma falsa impressão de anonimato ao se navegar na internet.
Todo mundo conectado na internet tem um endereço de protocolo, tem um protocolo de internet atribuído e qualquer pessoa pode ser identificada por qualquer ato que cometa na internet. Então, essa falsa impressão de anonimato, ela precisa ruir e as pessoas precisam ter a mesma responsabilidade no mundo virtual que tem no mundo real. Agora, Eduardo, liberar esse conteúdo ofensivo hoje da Rede Mundial de Computadores ficou mais fácil com o Marco Civil? Bloquear esse conteúdo ficou mais fácil, principalmente nos casos de nudez e sexo, porque o próprio participante pode solicitar diretamente ao site ou ao aplicativo que retire esse conteúdo do ar, por si mesmo ou através de um advogado, mas sem uma decisão judicial. Antes do Marco Civil, que garante esse direito, só mediante uma decisão judicial isso era possível. Agora, o Marco Civil entrou em vigor em junho, né? O que mudou de lá para cá? Quais os principais avanços com a aprovação desse código, essa Constituição da rede? Primeira questão é a neutralidade da rede. A rede não pode ser vendida, a internet não pode ser vendida fatiada, só e-mail, só rede social, só um site específico. Quem compra o acesso à internet, adquire o acesso à internet de forma ampla. Segundo, a liberdade. O usuário é livre para navegar por onde quiser na internet, para manifestar o seu pensamento e para se expor como quiser. E a privacidade, que ele não pode ter a privacidade dele quebrado, exceto por uma decisão judicial. Cabe lembrar, entretanto, que a liberdade atribui a si a responsabilidade. Então, da mesma forma que qualquer ação livre minha no mundo real pode atribuir uma consequência jurídica, se ela for criminosa, no mundo virtual isso também acontece. E o Marco Civil, então, garante esse tripé de liberdade, responsabilidade e privacidade, mas com uma responsabilidade legal importante. Agora, temos um conflito jurídico, né, em relação ao direito de esquecimento versus internet. Essa é uma grande questão que os tribunais estão enfrentando no momento e não existe uma solução ainda. Por quê? O direito de esquecimento, ele vem sendo tutelado, vem sendo protegido desde a Europa há 3 décadas atrás, até no Brasil nos momentos atuais, quando o Poder Judiciário entende que determinado fato da vida de uma pessoa merece ser esquecido. E a internet, a princípio, não esquece de nada. Então, qual o limite entre o direito ao esquecimento e o direito à informação que é garantido pela Constituição no âmbito da internet? Nesses casos em que não existe uma lei específica para regular, o Poder Judiciário é chamado a dizer, caso a caso, qual é o direito, baseando-se naquelas informações do caso concreto. Agora, vamos falar sobre responsabilização. O Facebook e o Google, por exemplo, eles são responsabilizados junto com o internauta que publica um conteúdo obsceno, por exemplo? A princípio, não. É importante que isso fique registrado, né? O provedor de conexão à internet ou um provedor de conteúdo, ele não vai ser responsabilizado imediatamente. O de conexão não vai ser responsabilizado nunca por um conteúdo. Um provedor de conteúdo só vai ser responsabilizado se chamado pelo Poder Judiciário a retirar aquele conteúdo do ar, deixar de fazê-lo no prazo assinalado pelo juiz. Então, a princípio, a responsabilidade é de quem postou o conteúdo, não do provedor de conteúdo, do portal, do aplicativo. Só que o portal, chamado a tirar aquele conteúdo do ar e não tirando, aí sim ele vai sofrer uma condenação subsidiária. Ok, Eduardo Moretti, muito obrigado pela participação e pelos esclarecimentos aqui conosco. Até a próxima. Obrigado, estou à disposição.